A graça e paz, irmãos. Amém. A graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 150, versículo 6, que todo ser que respire... Louve ao Senhor. Não, você está respirando? Dá uma respiração assim, bem gostosa. Assim, ó. Então vamos de novo. Todo ser que respira... Louve ao Senhor. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Muito bom estar na presença do Senhor, amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor, pela comunhão, Senhor, de estar na tua casa para te louvar. Por isso, Senhor, venha ministrar através de cada louvor, através de cada ministração, através da tua palavra, Senhor. Vem estar falando em nossos corações. Nós queremos entregar os nossos corações, Pai, e dizer que é muito bom estar na tua casa, e que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Vem estar ministrando de maneira sobrenatural. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria.
exames. Nem sei se você está nos vendo agora. Lá agora no Brasil são 10 horas, mais de 10 horas da noite, né? Espero que esteja nos vendo lá, acompanhando o culto, participando do culto. Ela está submetendo uma bateria de exames lá e quer que a igreja acompanhe a oração e nós vamos acompanhá-la em oração. Também a Dona Maria, irmã da Jandira, pede que a gente ore por ela. Ela vai submeter-se a uma cirurgia, ela está um pouco fraca, a Jandira está um pouco assim temerosa, né? Até pensando em ir ao Brasil para acompanhá-la, mas nós queremos que Deus vai estar com ela naquela cirurgia. Então eu quero dizer, se houver alguém enfermo aqui entre nós, quiser vir aqui à frente, vamos estar orando pelos enfermos, orando por essas pessoas que nós mencionamos, ou quem sabe alguém que está diante de uma situação delicada aí, uma situação que depende de uma decisão, né, e não sabe como tomar, o que fazer, nós estamos orando por você agora, tá bom? Pai querido, Deus bendito, nossa primeira palavra é de gratidão, Senhor. Na semana passada nós estávamos aqui intercedendo pela Dona Carlina, não apenas pela cirurgia que ela faria, Deus, mas pela paz que ela precisava ter no coração para aceitar submeter-se a essa cirurgia. E, ó Deus, o Senhor deu essa paz para ela, e ela esteve com ela naquele ato cirúrgico, e agora ela está se recuperando. Louvado seja o teu nome, Pai. Que a boa mão do Senhor continue agindo em seu favor, restaurando completamente a sua saúde, de maneiras que, ó Deus, quem sabe já na semana que vem, ela esteja aqui com a família para juntos louvarmos o teu nome. Deus bendito, intercedemos pela Alessandra, ó Deus, por esse tratamento que ela está fazendo. Ó Deus, assiste neste momento, ó Deus. Ó Senhor, intervém na sua saúde, também na saúde da Dona Maria. Mais pessoas que talvez estão aqui, ó Deus, entre nós, estão enfermas, pessoas que nos acompanham via internet. Ó Deus, ou quem sabe pessoas que estão diante de um dilema e não sabem como fazer. Que a tua boa mão possa guiá-los, Pai. Ó Senhor, age em favor de cada um deles. Suplicamos-te assim estas bênçãos, agradecidos já pelas que já recebemos, pelas que vamos receber, em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar, queridos. Queridos, eu quero lembrar os irmãos, eu queria até pedir assim, um pouco de empenho para os irmãos. Na sexta-feira próxima, nós vamos ter um culto de ações de graças lá na casa da Dona Maria, na verdade na casa da filha dela, né? Ali na Militeira, quase que em frente ao Heritage, né? Está o endereço aqui no boletim, não sei por que não está o endereço, está como mas acho que é porque ali também tem esse endereço, mas é quase em frente do Heritage, não tem erro não. Tem um telefone aí de contato, vai ser na sexta-feira às 8 horas. A Dona Maria está muito feliz, queridos, ela, o seu Manuel, porque quando tudo dizia que ela não ia conseguir a sua cidadania por causa das limitações, né? E de repente Deus abre essa porta e faz com que ela seja contemplada com essa vitória. E nós vamos agradecer a Deus, não só por essa conquista. O irmão sabe que ela já esteve gravemente enferma no hospital há poucos tempos atrás, e hoje está aqui conosco, louvando ao Senhor. Então nós vamos estar lá na sexta-feira, agradecendo a Deus por essas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida da Dona Maria. Eu gostaria que estivesse com uma boa representação ali, para juntos louvarmos ao Senhor. Amém, queridos? Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos conosco a Dona Zélia, a Emily, são lá de Belo Horizonte, a primeira vez que vêm nos visitar. Nós nos alegramos com a presença de vocês. Essas duas jovens simpáticas aí, por favor, vem de pé. Aí, a Zélia e a Emily, tá aí, só acenando com a mão ali, né? Bem-vinda. Bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Também ali já temos conosco a sobrinha do Anderson, né? Que agora já é da casa, né? Deus abençoe, querida. Bem-vinda, tá bom? Em breve quero ver você ali no grupo de louvor, tá? Julião, Claudinha, bom vê-los. Tem 26 meses, eu estou feliz de ver, né? O Julião, Claudinha, a Milda, o Arildo, a Sandra. Vocês fizeram falta aqui, viu? Bem-vindos, estou feliz de vê-los, né? E agradecer aos irmãos pela manifestação de carinho por ocasião do meu aniversário, né? Foi na sexta-feira, vamos estar comemorando até hoje à noite, depois do culto, né? Vamos estar ali, minha esposa ainda está lá, ainda preparando os quitutes, né? Como é que fala? O guisado ali, né? Um guisado ali pra gente saborear depois do culto, de maneira que todos são convidados, né? São os meus convidados hoje para tomar um
vão lá na igreja e dizem, pastor, olha, 5.8. E antigamente tinha aqueles carros motor 1000, né? 1000zinho, nem na rua plana não anda direito. E tinha aqueles caras, qual era aquele carro que você tinha lá? Era o Escort, né? Aí falava 2.4 ou 1.8, mostrava que era potente, né? Então, aí depois que eles descobriram que a potência, né, do carro estava nesse aumentar assim, falar 2.4, aí aquela turma mais de 50 já não falava mais que tinha 50, falava em 5.4, né? E eu gostei do negócio e hoje eu estou com 5.5. Potente igual motorzão aí, né? Ei, para com isso, Lucia, vamos ver vocês. Vamos, esse momento é um momento especial que a gente louva ao Senhor. A gente louva ao Senhor e agradece de várias maneiras. Uma das maneiras de a gente louvar a Deus é também entregando nossos dízimos e ofertas. Quando nós fazemos isso, nós fazemos com alegria, porque nós entendemos que se nós não tivéssemos saúde, nós não tínhamos condições de trabalhar, né? Ou às vezes tem saúde, mas não tem um trabalho. Ou às vezes tem saúde e trabalho, mas gasta o dinheiro em tantas outras coisas, né? E Deus nos dá o prazer de a gente poder dedicar parte do que nós ganhamos na obra dele, para louvor e glória do nome dele. Então esse é um momento especial do culto, quando nós trazemos com alegria nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Oh
separou, o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor enviou o seu único Filho por nós, para que hoje nós tenhamos liberdade, Senhor, de estar na tua presença. Nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, um Pai que guarda, um Pai que nos livra, um Pai que cura, um Pai que cuida, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus. Oh, tu és meu Pai, meu Pai. Você tem motivo de agradecer, Deus. Diga uma palavra de adoração, Senhor. Diga ao Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Irmãos, podem sentar. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês um texto que sempre vem ao meu coração e às vezes eu compartilho e Deus sempre traz uma palavra nova, diferente do nosso coração. Êxodo, capítulo 13. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13. Tive o privilégio de reiniciar a leitura da Bíblia toda essa semana. Então estamos caminhando aí, adiantando. Êxodo capítulo 13. Estamos começando a 37ª vez na leitura da Bíblia toda. Quero encorajar você a fazer um propósito toda. Quanto mais você lê, você vai descobrir que quanta riqueza tem aqui. Tanta riqueza que você não consegue assimilar. Quanto mais você lê, mais você descobre as riquezas que estão aqui. É lindo, querido. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero encorajá-lo a ler. Leia a palavra. Separe um tempo todo dia para você ler um texto da palavra. Como faz bem para a nossa alma. Êxodo capítulo 13. Vou ler dos versos 17 a 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Se você, estou vendo aqui um bebezinho ali muito especial, e alguns já mais crescidinhos. Se você tivesse que levar o seu filho de um lugar para outro, que caminho você seguiria? O caminho mais curto, mais fácil? O caminho mais longo, mais difícil? Um dos grandes erros
de nós, pais, ou de muitos de nós pelo menos, é tentar encurtar e facilitar o caminho dos nossos filhos em momentos, presta atenção, em momentos que eles precisavam andar num caminho mais difícil e mais longo. Mas quem é o pai que gosta de ver o filho andando por um caminho difícil e longo? Mas às vezes eles precisam andar por este caminho difícil e longo. Há ocasiões que a gente tem que perceber isso e não permitir que os nossos sentimentos os impeçam de andar por este caminho quando for preciso. Bom, Deus é um ser tão completo que Ele não se deixou levar pelas emoções como nós muitas vezes fazemos ao impedir os nossos filhos de andar pelos caminhos difíceis quando precisam andar por eles. Diz o texto que nós lemos que Deus levou o povo dele por um caminho mais longo, podendo levá-lo por um caminho mais curto. Mas Deus não o fez. E eu quero pensar com os irmãos exatamente sobre isso, esse assunto. O caminho mais longo. Porque Deus às vezes nos permite andar por um caminho mais longo, se a gente poderia andar por um caminho mais curto? Porque Deus muitas vezes nos permite andar por um caminho mais doloroso, mais difícil, se Ele poderia nos fazer por um caminho mais fácil? Em primeiro lugar, quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, é porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem algo, Ele tem um propósito em nos fazer andar por este caminho. O que estava no coração de Deus ao fazer o povo de Israel seguir por um caminho mais longo? A resposta é: havia amor e um santo desejo de que o seu povo chegasse ao lugar onde Ele havia idealizado para que ele chegasse, a terra de Canaã. Por isso, Ele o fez andar pelo caminho mais longo e menos confortável, para que ao passar pelas dificuldades naturais pelas quais eles haveriam de passar, eles não desistissem no meio do caminho e voltassem para onde não deveria voltar, para o Egito. O texto aqui nos diz: tendo Faraó deixado o povo de Deus, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Agora, por quê? Pois disse, quem disse? Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Ele conhecia o coração do povo e sabia que iria acontecer, o que iria acontecer logo depois das primeiras adversidades. Deus sabia que o povo era instável e que não permaneceria firme em sua caminhada, razão pela qual Deus o conduziu pelo caminho mais longo e mais difícil. Era através da dificuldade ou das dificuldades e das manifestações do seu poder e da sua bondade ao longo dessa caminhada que o seu povo iria conhecê-lo melhor, iria conhecer melhor quem era o Deus que o havia tirado do Egito, da escravidão, e que o iria conduzir por aquela longa caminhada. O propósito de Deus era para que o seu povo o conhecesse de fato como o Deus de Israel, o Deus que guia, o Deus que cuida, o Deus que protege, que caminha lado a lado em toda e qualquer circunstância, não apenas nas horas boas e tranquilas do dia, mas sobretudo nas horas tristes, incertas, dolorosas e difíceis da noite. Se Deus não tivesse conduzido o seu povo por um caminho mais longo e mais difícil, por certo, ao passar pelos primeiros reveses e pelos primeiros combates, este povo não pensaria duas vezes antes de voltar para o Egito. Mesmo revelando qual era o seu propósito, mesmo assim, logo que começou a passar pelas primeiras provações, vários deles ameaçaram voltar, dizendo até mesmo que Deus não estava preocupado com o bem-estar deles. Quando o crente não entende o propósito de Deus,
do porquê, às vezes, Ele o conduz por um caminho mais longo e mais difícil, ele passa a viver e agir da mesma forma que o povo de Israel viveu e agiu ao longo da sua caminhada pelo deserto, reclamando da vida, decepcionado com Deus, cheio de revolta e de amargura. Lamentavelmente a igreja está cheia de gente assim, que acha que pelo fato de ter aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que de repente tudo iria se transformar num mar de rosas para eles. E não é bem assim, queridos. Há coisas no coração do homem que não mudam de uma hora para outra, leva tempo, e essa mudança não acontece quando andamos pelos caminhos macios e confortáveis da vida, e sim, pelos caminhos ásperos e difíceis de serem palmilhados. Deus não queria que o seu povo ficasse no meio do caminho, e muito menos que retornasse ao Egito, lugar do seu cativeiro. Deus tinha planos mais elevados para o seu povo. Deus sabia que o caminho mais curto levaria Israel a retroceder ao se deparar com as inevitáveis guerras que enfrentaria ao longo da sua jornada. Assim, Deus preferiu levá-lo por um caminho mais longo, pensando no seu bem e não no seu mal. Essa continua sendo a razão do porquê muitas vezes Deus nos conduz por um caminho mais longo e mais difícil, porque Ele sabe que em determinados casos, se Ele nos conduzir por um caminho mais curto e mais fácil, nós nos apartaremos dEle e dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Via de regra, qual o momento em que mais costumamos nos afastar do Senhor e dos propósitos que Ele tem para nós? Geralmente é quando estamos andando no caminho mais curto e macio, suave, sem lutas, não é verdade? Está comprovado que o amor do filho pelo seu pai muitas vezes cresce na medida que surgem as dificuldades, em que esse filho vê constantemente a presença do pai e da mãe ao seu lado. Deus queria mostrar para esse povo dele que Ele estaria todo o tempo ao lado deles, como tem mostrado para você, querido, que você não está sozinho no meio das suas lutas, da sua caminhada. Muitas vezes Ele tem feito você andar por um caminho mais longo, mas não é porque Ele tem prazer no seu sofrimento, não. É porque Ele quer que você conheça o melhor do que você o conhece. O caminho mais longo. Por que Deus nos leva pelo caminho mais longo? Em segundo lugar, é porque Ele quer que aprendamos algo que não aprenderíamos andando pelo caminho mais curto. É porque Ele quer que nós aprendamos algo que não aprenderíamos andando pelo caminho mais curto. A pergunta que fica é: por que Deus não conduziu o seu povo pelo caminho mais curto e mais confortável, se poderia fazê-lo? Sim, Deus poderia fazê-lo, mas o seu propósito não seria atingido. O objetivo de Deus não era só o de fazer o seu povo entrar na terra da promessa, era principalmente o de levar o seu povo a conhecê-lo, não apenas como Deus de seus pais, mas como seu próprio Deus pessoal, para que as gerações vindouras pudessem conhecê-lo assim também, e isso iria acontecer ao longo da caminhada. Queridos, sabe por que muitos dos nossos filhos estão jogando fora aquilo que estão recebendo, desculpe a expressão, de mão beijada? Porque muitos de nossos pais, especialmente aqueles que já passaram por grandes tribulações na vida, e vocês ainda são jovens, preste atenção no que eu vou dizer agora. A palavra mais comum a ouvir na boca de alguns pais é o seguinte: eu dou tudo para os meus filhos, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Mas foi o que você passou que fez de você um homem e uma mulher honrado e de caráter, querido. Não foi porque você recebeu tudo de mão beijada. Você quer que o seu filho, sua filha, sejam pessoas de bem e de caráter. Então não os tire quando eles começarem a andar pelos caminhos mais longos. Não tente encurtar o caminho deles.
E nem você tente andar por um caminho mais curto, o caminho que Deus não te colocou. Só ande no caminho curto e bom e fácil quando Deus te colocar nele. Mas quando Deus não te colocar e te colocar no caminho mais longo, não saia dele. Porque a vantagem é que você vai ter a presença de Deus do seu lado. O caminho mais longo e mais áspero pode parecer uma falta de cuidado de Deus para conosco, mas muitas vezes Ele revela exatamente o contrário. Deus não nos faz andar por um caminho mais longo e mais difícil pelo simples prazer de nos fazer sofrer. Quando Ele assim o faz, Ele o faz com um propósito bem definido, sempre pensando em nosso bem. Era através de uma caminhada mais longa, por estradas íngremes e difíceis, que o povo iria conhecer o Deus que o tirou do Egito e o separou para si, para ser o seu Deus pessoal. Depois de andar por um longo e doloroso caminho, o salmista demonstrou entender, não tardiamente, mas demonstrou entender a razão pela qual Deus agiu dessa maneira, fazendo andar por esse caminho, quando ele disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Que coisa, hein, queridos? Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. No testemunho que deu depois da sua enfermidade, disse assim o rei Ezequias: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Repetindo, Deus não tem prazer em nos fazer andar pelo caminho mais longo e mais difícil, mas quando isso redundar em glória para o seu nome e em bem para nós no futuro, Ele vai fazer, queridos. Porque Ele não é como eu e como você, e nem age como muitas vezes nós agimos, movido tão somente pela emoção. Quando os nossos filhos começam a experimentar as durezas da vida, nós então começamos a tirá-lo. Nosso coração de pai e de mãe faz com que a gente deseje que os nossos filhos andem simplesmente pelos caminhos macios. E à medida que eles vão andando por um caminho difícil, a gente tira um tapete e coloca na frente deles. E quanto mais macio for, melhor. Mas não é andando pelos caminhos macios que eles criam músculos na alma. É nos caminhos duros. Logo depois de atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, parece que o povo de Israel começou a entender. Começou a entender alguma coisa que até então não tinha entendido. E disse assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Era através da dificuldade, ou das dificuldades do caminho mais longo e não do caminho mais curto e fácil, que eles iriam conhecer a fidelidade de Deus para com eles, e como consequência, iriam aprender a conhecer e a confiar nele. Eu amo este versículo da palavra, que está no Salmo 9, verso 10, que diz assim: em ti, pois, ele falando para Deus, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Você entendeu o que disse o salmista? Ele diz assim para Deus: em ti, pois, confiam os que esperam em ti, os que conhecem o teu nome. Sabe por que muitos não confiam plenamente no Senhor? Porque não conhecem o caráter fiel do Senhor, que às vezes só pode ser conhecido na prática, quando você aceita ou se submete a andar pelo caminho mais longo, quando Ele o coloca nele. O texto fala que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, mais curto, mas pelo caminho mais longo.
Mas você reparou como é que terminou o texto? Diz que dia e noite Deus estava caminhando com eles. Isso não é maravilhoso? Quantos aqui têm amigos? Levante a mão. Que bênção, hein? Que bênção! Gente que tem muitos amigos, né? Que maravilha! Coisa boa é ter amigos. Aí, Julie, muito bom, né? Coisa boa é ter amigos, né? E aquele que tem, como diz o poeta brasileiro, guarda no peito, porque é coisa rara. Mas, querido, sabe por que muitas vezes nós ficamos desapontados? Porque, na verdade, queridos, nós convivemos com pessoas que nós gostamos, aprendemos a gostar deles. E nós os consideramos amigos e amigas. Mas sabe, na verdade, quando eles, de fato, podem ser considerados amigos? Quando passamos por reveses na vida e mesmo assim nós podemos contar com eles. Esses são amigos. Agora, aqueles que estão do seu lado, porque as coisas estão indo bem, mas daqui a pouco você começa a escorregar na casca da banana, moralmente, financeiramente, espiritualmente, seja de que área for. E daqui a pouco você vê começando as pessoas virando as costas para você, bem, eu estava com você, mas naturalmente que você está meio capenga aí das pernas, não dá mais não, viu, André? Enquanto você era gerente de banco, era uma boa pessoa para ser amigo, mas agora, meu filho, você está quebradinho igual arroz de terceira, eu quero distância de você, né? Eu fui pastor numa cidade no Brasil, interessante. É o seguinte, 2 pastores me antecederam nesta igreja. Um pastor, um homem extremamente assim, delicado, assim, impecável na sua forma de agir, aquela pessoa assim, até para comer, comia pouquinho, mal sujava o fundo do prato. E havia um diácono que acompanhava esse pastor em tudo quanto é visita. E esse pastor ficou 4 anos lá, e por 4 anos esse diácono estava lá com o pastor. Em tudo quanto é visita, esse diácono estava lá. Logo depois veio outro pastor que já era assim todo extrovertidão, todo meio doidão e tal. Irmãos, ele comia igual frieira, comia igual lima nova, mas aquilo comia, que é uma coisa horrorosa. E depois de um tempo, esse diácono começou a não andar mais com ele, porque normalmente a cidade do interior chama muito pastor para, hoje aqui não sei porquê, nem no aniversário do pastor, não chama pessoa para almoçar, um caso sério, mas no interior, no interior chama demais o pastor para almoçar na casa dele. E daqui a pouco aquele irmão nunca mais começou a andar com o pastor. Aí alguém chegou e falou assim, perguntou, começou a ficar desconfiado, deve ter tido algum problema com o pastor. Aí perguntou para o diácono assim, você escuta aqui, irmão, você está tendo algum problema com o pastor? Ele disse, não, por quê? Uai, o pastor Adão, você andava com ele o tempo todo. Pastor Paulo, você começou a andar com ele, daqui a pouco você se separou dele. Ele disse, irmão, sabe o que é, irmão? O negócio é o seguinte, com o pastor Adão, eu andava muito porque ele comia tão pouquinho que eu comia o meu e o dele. O pastor Paulo é o contrário, ele come o dele e quer comer o meu. Então eu falei, ó, tem amigo que é assim, quando você pode dar alguma coisa para ele, está com você, mas no dia que você precisa mesmo, desaparece, não é? Mas sabe quando é que você vai conhecer melhor a este Deus? É nos seus momentos de dificuldades. Ele é sempre fiel. E você vai saber que vai ter alguém que vai estar do seu lado ali, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você pode cair no pior escândalo, que faz com que todo mundo te abandone e te vire as costas. Mas você pode ter absoluta certeza de uma coisa: Deus vai estar com você. Amém, queridos? Por que Deus nos leva pelo caminho mais longo tantas vezes? Em terceiro lugar, porque Ele quer que nós cheguemos ao nosso objetivo final. Embora pareça um paradoxo, mas não era seguindo
pelo caminho mais curto e mais fácil que o povo iria chegar ao seu destino final, e sim, andando pelo caminho mais longo e mais difícil. O caminho mais curto e mais fácil pode ser uma grande tentação para aqueles que querem chegar logo ao seu ponto de chegada. Mas muitos dos que seguem por este caminho acabam nunca chegando onde gostariam de chegar. E você deve conhecer gente assim. Gente que tentou encurtar o caminho para chegar logo e nunca conseguiu chegar. Desde muito cedo, José do Egito teve sonhos maravilhosos do que o esperava no futuro. Contudo, antes de chegar onde sonhou, ele teve que percorrer um longo e árduo caminho. José não tentou encurtá-lo ou torná-lo mais fácil para atingir o seu objetivo final. Ele seguiu o caminho que Deus queria que ele seguisse. Ele não tentou pegar um atalho, nem fabricar outro caminho diferente do que Deus lhe havia traçado. Amados, andando pelas estradas desta vida, muitas vezes Deus faz assim conosco, pelo mesmo motivo que fez com José e com seu povo no passado. Quando Ele nos conduz por este caminho, nós não precisamos temer, porque Ele sabe o que está fazendo. Ouça o que Ele disse no passado ao seu povo: eu é que sei. Está lá em Jeremias 29. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, que pensamento tenho a vosso respeito, e que planos tenho, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando o diabo tentou Jesus, fazendo-lhe 3 propostas, humanamente irrecusáveis, ele ofereceu a Jesus uma alternativa mais fácil, um caminho mais curto, mais confortável, menos doloroso para a vitória. Mas Jesus preferiu seguir pelo caminho mais longo, mais difícil e mais doloroso, que foi a cruz. O diabo sabia que se ele tivesse aceito a sua sugestão, jamais ele conseguiria chegar ao seu alvo. A sua vitória seria a sua derrota. Se ele agiu assim com Jesus, por certo, ele faz o mesmo conosco, visando nos afastar dos caminhos do Senhor e dos seus planos para a nossa vida. Quando não entendemos o propósito de Deus em nos fazer andar pelo caminho mais longo e mais difícil, e optamos por seguir o caminho mais curto e mais fácil, por certo, cada passo que damos nesse caminho, ficamos mais distantes do nosso objetivo final e do lugar que Deus idealizou para nós. O grande problema é que esse caminho mais curto e mais fácil não revela nunca o que nos aguarda no final dele. Um final sempre doloroso e amargo. Pare um pouco para pensar, meu irmão. Para atingir o seu objetivo, ninguém veio aqui para brincar, não é verdade? Ninguém veio passar o que passa aqui na América. Não, todos nós temos um objetivo. Agora pare um pouco para pensar. Será que para atingir o seu objetivo, será que você não tem optado por um caminho mais curto e mais fácil? Cuidado. Ele quase sempre se torna depois num caminho mais longo e mais difícil. Ouça com atenção o que vou lhe dizer agora, meu irmão. Não tente andar por um caminho mais curto e mais fácil, se Deus o está levando a andar por um caminho mais longo e mais difícil. O caminho pode ser mais longo e mais difícil, mas a vitória está no final dele, enquanto a derrota pode estar te esperando no final do caminho mais curto. Quero concluir essa mensagem falando a respeito de uma ilustração. O nome da ilustração, desse exemplo, é a ilustração da cruz e da ponte. Você já deve ter ouvido. Conta-se que certa vez um homem foi visitado por um anjo do Senhor, que lhe disse: eu vim trazer a sua cruz para que você possa carregá-la ao longo da sua jornada,
para finalmente desfrutar do que te espera no final dessa jornada. E deu essa cruz para aquele homem. E ele então tomou a cruz e começou a sua caminhada. Um tempo depois de ter começado a sua caminhada, ele encontrou alguém que o abordou dizendo: rapaz, você está maluco? O que você está fazendo? Carregando uma cruz tão pesada assim? Ele disse: é a cruz que cada um tem que levar, para poder depois chegar lá do outro lado. E aquele homem disse para ele: rapaz, deixa de ser trouxa. Você não precisa carregar essa cruz pesada assim. Tudo bem, já que você quer levar, por que você não corta um pedaço? Rapaz, eu não posso. Mas quem falou que você não pode? Pensando bem, cortou um pedaço. E andou um pouco e disse: realmente ficou um pouco mais leve. E continuou a sua caminhada. Andou mais uma distância. E mais distante ele encontrou a mesma pessoa que o abordara anteriormente. E disse: rapaz, você ainda está carregando essa cruz? Ele disse: ainda estou carregando a cruz. Ele disse: rapaz, você não precisa fazer isso. Porque à medida que você vai caminhando, essa cruz vai aumentando de peso. Porque você já está desgastado. E ela então vai pesando sobre o seu ombro. Corta um pedaço, mais um pedaço. E ele então cortou mais um pedaço. Quando chegou lá na frente, os seus olhos ficaram maravilhados, porque ele viu lá longe, como que uma cidade tão reluzente, tão bonita. Não conseguia acreditar, porque parecia uma coisa que ele nunca tinha visto na sua vida, cheio de riquezas. E ele então começou a caminhar na direção daquela cidade, quando de repente ele se deparou com um abismo diante dele. E ele por pouco não cai naquele abismo, e parou e disse: ei, como é que eu faço agora para atravessar? E começou a gritar e a gritar. E de repente, depois de muito clamar, ele ouviu do outro lado o anjo que aparecera para ele no começo da sua caminhada. E ele disse: ei! E o anjo disse: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou querendo passar para aí. E o anjo perguntou: e por que você não vem? Ele disse: porque eu não sei onde é que está a ponte. Ele disse: não, eu te dei a ponte lá no começo da caminhada. Foi aí que ele caiu em si e viu que aquela cruz é que serviria de travessia para o outro lado, mas ele havia cortado. Moral da história: perdeu o privilégio e a bênção de desfrutar de tudo aquilo que estava preparado para ele. Meu irmão, quantas pessoas você conhece que começa bem uma caminhada cristã, começa bem muitas vezes a caminhada em tantas áreas da vida, e daqui a pouco desiste. Quem sabe você mesmo tem estado um tanto desanimado diante de tantas lutas, mas eu quero dizer para você: não desanime. O caminho pode ser mais longo, mas você tem a bênção de ter o Senhor com você, de te ajudá-lo nessa caminhada. Não desista, não desanime. Comece a pensar da seguinte maneira: se eu estou andando no caminho mais longo, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Ele quer que eu aprenda algo que eu não aprenderia no caminho mais curto. É porque Deus quer me fazer chegar a um lugar que eu não chegaria andando no caminho mais curto. Põe isso no seu coração e deixa o Espírito Santo te ajudar ao longo dessa caminhada. Ó Senhor,
Traga, Deus, do Teu Espírito para o nosso coração, aquele ânimo, aquele mover, que só o Senhor pode trazer, ó Pai. Especialmente, ó Deus, para aqueles que estão sentindo, às vezes, dificuldades nessa caminhada, por achar que esse caminho está longo, Senhor, está difícil. Mas, ó Deus, que eles possam perceber o Senhor caminhando com eles, tanto de dia quanto de noite. E assim, que saiam daqui fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar mais uma vez. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Em Jesus, como seu consolador, Deus sofrer. Uma noite até pode durar, mas o crente sai da vitória, vê amanhã. Então conte assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se os rios derem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se os rios derem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz passar até o fim. Se cair, virou seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um guarda. Ele na ordem faz seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, resistir com fé. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se os rios derem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou Aleluia. Nós amamos o Senhor e nós temos o privilégio de poder participar da ceia do Senhor. Desse alimento Que fortalece a nossa alma, para nos ajudar nessa caminhada, que às vezes tão difícil, tão árdua, tão dolorosa. A palavra de Deus nos diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da aliança, da nova aliança. Por que da nova aliança? Porque todas as alianças que Deus tinha feito com o homem foram quebradas, não por Deus, mas pelo homem. O único que cumpriu a aliança com Deus foi Jesus. Então o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Pai amado, nós consagramos a Ti o pão e o vinho, tomados por Jesus como símbolos do seu próprio corpo e do sangue. Te damos graças pelo privilégio que temos de podermos participar deste banquete espiritual. E pedimos em nome de Jesus que Tu purifiques nossas mentes e corações, para que possamos todos participar dignamente do pão e do vinho, e dar que a nossa alma seja alimentada e fortalecida, para que continuemos firmes nesta caminhada, Senhor, por mais longa e mais árdua que ela seja, mas que os nossos olhos estejam sempre fixos no Senhor, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Nós vamos fazer assim hoje, queridos, começando por essa ala que está à minha direita. Enquanto nós cantamos um cântico, um hino, você pode pegar o pão e o vinho e segurar consigo até que nós todos possamos comer juntos. Começando com esta ala aqui à minha direita. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Na cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças
Aleluia. Todos se viram? Irmãos, é um privilégio que nós temos de participar deste momento. O Senhor Jesus disse assim: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo. Mas aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, quero convidá-lo a fazer isso. É a decisão mais importante que a gente pode tomar na vida. De você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já fez, não deixe para depois, para fazer a sua pública profissão de fé, quem sabe ser batizado. Você quer fazer isso? E procure no final do culto. Se você já tem essa decisão, já tomou a sua decisão por Jesus. Aqui nós não pregamos igreja, nós pregamos Jesus Cristo. Por isso que eu não quis colocar o nome de denominações na nossa igreja, para que as pessoas não se confundissem. Que nós pregamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança com o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Bebei dele todos, disse Jesus. Aquela tarde e noite poderia ter sido uma tarde mais dolorosa ainda para Jesus, porque fala da traição, mas ele não deixou a mágoa, a raiva, a ira, o ódio de ter sido traído por alguém que estava tão juntinho dele entrar no seu coração. Hoje alguém me ligou, não da nossa igreja, e falou de algo tão desagradável que aconteceu. Mas, juntamente com aquele algo desagradável, disse alguma coisa boa também. E ele me contou primeiro a coisa boa, depois me falou do algo desagradável. E ficou repetindo aquele algo desagradável. Um pastor. E eu disse para ele assim: foi bom que aconteceu. Se foi. Então não deixe aquilo que não foi bom tirar a sua alegria, tirar a sua paz. Não deixa que esse sentimento entre no seu coração. E ele disse: você está certo. Não vou deixar. E ali, abre um sorriso e continua sua caminhada. Glória a Deus. Jesus fez assim. E disse que ele cantou. Ele poderia ter falado mal de Judas, mas ele cantou em louvor ao Senhor. Vamos fazer isso também? Cantar ao Senhor Jesus pela vitória que Trouxe para nós na cruz. Amém? Vamos cantar? Cantar com alegria. Vamos lá?
abraça o seu irmão, deseja uma semana abençoada.